Olá, você que está acompanhando a gente aqui no Foco Tributário. Hoje eu estou me preparando aqui para uma live que a gente vai fazer no próximo dia 27 de maio de 2020, às 10 horas da manhã, quarta-feira. E você que acompanha a gente aqui no Foco Tributário é nosso convidado. Essa live vai ser a primeira de uma série de lives que a gente faz para os alunos do curso online especialista em retenções tributárias. Mas a gente decidiu compartilhar com toda a nossa audiência o conteúdo que vai ser exposto ali, a fim de contribuir com o seu trabalho, com o aprimoramento dos seus processos e do seu conhecimento na matéria. Não perca, agenda aí na quarta-feira, dia 27 de maio, às 10 da manhã, lá pelo canal do Foco Tributário no YouTube. E olha, preparando aqui essa live, preparando alguns conteúdos também para o nosso curso online de retenções tributárias, eu me deparei com uma questão que é bastante interessante em matéria de retenção de imposto de renda de pessoa jurídica. A gente primeiro tem que dividir a retenção de IR de pessoa jurídica em dois grandes grupos, porque a gente tem uma legislação que se aplica só para quem é entidade federal e outra legislação que se aplica para as demais pessoas jurídicas. E neste caso, as entidades que não são federais, elas têm que reter IR sobre os pagamentos por serviços profissionais. E aí, por serviços profissionais, a gente deve entender o quê? A legislação traz lá no atual artigo 714 do Regulamento do Imposto de Renda uma lista de serviços considerados pela Receita como serviços profissionais. Ocorre que ali naquela lista a gente tem algumas características importantes de pontuar. Uma delas, segundo a própria Receita já se manifestou, a lista tem caráter taxativo ou exaustivo, de forma que ela não traz exemplos de serviços profissionais. Ela traz os serviços profissionais que sofrem a retenção do IR. Todos que não estão ali, ainda que sejam serviços normalmente denominados de profissionais ou até que sejam profissões regulamentadas, eles não estão sujeitos à incidência do IR na fonte. Portanto, se atendo apenas àqueles 40 itens que estão descritos lá no artigo 714, a gente vai ver algumas características interessantes. Nem tudo que está ali se refere à profissão regulamentada. E é aí que a gente se depara com um grande desafio de interpretar a lista de maneira adequada. Olha, quando a determinada empresa ela contrata um prestador pessoa jurídica e o objeto do contrato suponhamos que é a elaboração de um novo programa de cargos e salários, será que esse serviço se enquadra lá na lista dos 40 como um serviço profissional? A gente não vai encontrar lá um serviço que seja tão específico como esse que eu estou citando. Mas a gente tem algumas expressões genéricas onde cabem não só esse tipo de serviço, mas vários outros com características semelhantes. A gente tem, por exemplo, no item 6, assessoria e consultoria técnica, e no item 12, a gente tem um serviço de consultoria. E a Receita Federal nunca se ocupou em definir o que significa cada uma dessas expressões, de forma que a gente recomenda para as fontes pagadoras muita cautela e recomenda também que se adote um critério. Na medida em que o serviço tiver uma característica que é eminentemente intelectual, que demanda um conhecimento especializado em determinada matéria, em determinado assunto, trate isso preferencialmente como um serviço de consultoria ou de assessoria e consultoria técnica, na medida em que a gente não tem maiores elementos para definir os limites dessa conceituação legal. Portanto, fica aqui uma orientação e acaba que, por nossa conclusão, a gente pode dizer que a lista, embora seja nominalmente taxativa, ela acaba sendo muito aberta e comporta a inclusão de várias atividades por meio da interpretação, já que a Receita Federal, quando da fiscalização dos contribuintes, pode dar uma certa elasticidade para algumas expressões que se encontram ali. Espero que esse conteúdo aqui tenha contribuído para você aprender ainda mais sobre essa nossa complexa legislação tributária e eu quero pedir para você não sair desse vídeo sem curtir, sem postar algum comentário ou até alguma dúvida e sem também deixar de compartilhar com outras pessoas. A gente tem um encontro marcado aqui amanhã com mais um outro vídeo, com mais conteúdo para você. Um forte abraço e até lá!